A maior ação de graças que tenho continuamente em minha vida é o fato de que nossos 4 filhos estão em Cristo. E antes de falar sobre isso, hoje, esse mês, eu quero dizer uma palavra pessoal de profundo amor e gratidão à minha esposa Patrícia por sustentar um compromisso tão inabalável com Cristo e por meio de uma vida justa que foi incorporada na vida de nossos filhos, para que eles não tivessem apenas um pregador como pai, mas um modelo para a mãe. E além de que as pessoas às vezes dizem qual foi a influência mais importante em seus filhos, e a resposta, claro, é a mamãe e o papai. Mas logo atrás, esse é o impacto de tantos de vocês em meus filhos, meus netos e agora bisnetos. E vocês tocam todos com suas vidas aqui na Igreja da Graça, de modo que não é apenas o que eu prego, o que a Patrícia diz, que faz a diferença, mas é fortalecido pela força de convicção da vida cristã e dedicação que as crianças cresceram vendo, e até mesmo os bisnetos estão vendo agora. Também sou profundamente grato por termos navegado pelo mundo como pais e avós, e agora bisavós, e vimos a mão do Senhor e a sua graça. Isso é muito encorajador. Quero que saibam disso, porque eu acho que muitos assumem isso, e essa é uma tarefa quase impossível, dado o mundo em que vivemos atualmente. Paternidade cristã, sob a influência da Palavra de Deus. A vida piedosa, envolvida em uma igreja fiel, é o desígnio de Deus para criar a próxima geração, para amar o Senhor Jesus Cristo. Pode ser feito, e enquanto há coisas que mudam e mudam na cultura, todas são dominadas por um poder. Deus, o Deus vivo, quando seguimos o seu caminho. Então, esse mês queremos falar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia em relação à família, em particular as crianças. Usando o título sobre a sombra para os filhos, porque 5 ou 6 anos atrás eu dei uma série sobre a sombra para as crianças. Há um provérbio chinês que diz que uma geração planta árvores para a próxima geração fica com a sombra. E cada geração deve entender a responsabilidade que eles têm de plantar as árvores para que haja sombra para a próxima geração. O que estamos enfrentando hoje é feroz, eu confesso. Todas as coisas que me perturbam nessa cultura, todas horríveis, influências pecaminosas, miseráveis, perversas, corruptas que acontecem nessa cultura. Eu acho que o que me angustia mais, o que mais me impressiona, é a guerra contra as crianças. Essa cultura é armada para destruir as crianças. É sistematicamente projetada para fazer isso. 62,5 milhões delas foram massacradas no útero. Desde os anos 70. Todos nós entendemos o colapso da família. Uma criança pode escapar do aborto e nascer. Essa criança tem cerca de 50% de chances de nascer de um casal separado. É provável que esse casal 50% se divorcie. É provável que eles sejam infiéis a seus votos conjugais, a outra metade. É provável que a criança será enviada para uma escola pública e ficará sob a influência
daqueles cuja agenda é anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escritura. E como você conhece, no nosso país, os políticos que o lideram estão fazendo leis que são devastadoras para as crianças. Sob a pressão da liberdade sexual, da homossexualidade, transgenerismo, o desejo é tornar isso normal e punir as pessoas que falam contra isso, com leis na categoria do discurso de ódio. As mentiras do racismo sistêmico e os traficantes de raça dominam as ideologias de universidades e até igrejas. Produtores musicais, produtores no cinema, das mídias sociais, provedores de grande tecnologia. Você escolhe. Eles literalmente bombeiam coisas que destroem as crianças. As crianças estão sob um ataque implacável e intenso de todas as forças do mal. E estão indefesas. E temos uma sociedade e uma cultura que quer ter certeza de que aqueles que estão bombardeando isso, essa destruição, são livres para continuar fazendo isso. Sem restrições. As crianças ficam indefesas quando seus pais a vendem para um traficante de seres humanos que as joga de 2 a 3 metros de um muro em Sodoma e Gomorra sozinhas. Ou quando a corporação da Disney quer personagens que são transgêneros para seduzir crianças a aceitarem a maldade como normal. Ou quando os pais, insanamente, oferecem a seus filhos opções de identidade de gênero. As crianças estão sob ataque agora. O governo quer ter ainda mais e mais influência sobre elas. Então o presidente anunciou que gostaria de fornecer educação governamental gratuita a partir da idade de 3 anos. Você obtém a imagem do presidente e dos principais políticos e burocratas, professores, traficantes de raça, pornógrafos, pessoas da mídia, pessoas da tecnologia e até mesmo médicos, crianças, os mais indefesos, estão sob ataque agora. Há uma guerra contra as nossas crianças. Agora sabemos que as crianças têm algumas coisas contra eles, só porque nasceram de pais pecadores. Eles começaram caídos. Então sua natureza é pecaminosa. E falaremos mais sobre isso em um momento. Mas além disso, eles nasceram em um mundo onde eles têm que suportar o impacto dos pecados de seus pais. Êxodo capítulo 20 diz que o Senhor, seu Deus, pune os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Em Números 14, 18, diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Jeremias 32, 17 e 18. Senhor, você traz o castigo pelos pecados dos pais no lapso de seus filhos depois deles. Agora, isso não significa que Deus pune pessoalmente filhos individualmente pelo pecado de seus pais. Em Ezequiel 18, o profeta Ezequiel, sob inspiração do Santo Espírito, diz que ninguém é punido pelos pecados de outra pessoa. Ninguém.
Mas o que essas passagens estão dizendo é que os pecados coletivamente de qualquer geração de pais criam uma cultura que é o produto desse pecado, que deve ser suportado pelos filhos nascidos nessa geração. É axiomático isso aqui. Obviamente tudo que é verdade sobre uma determinada geração afetará a próxima geração. Essa é a realidade padrão. As crianças nascem como pecadoras e nascem em qualquer nível de pecado e corrupção que a sua geração ou gerações anteriores os deixaram. É tão axiomático, e mesmo a literatura antiga, como Eurípides, 400 anos antes de Cristo, disse que os deuses visitam os pecados dos pais nos filhos. Horace, em sua ode, diz: pelo pecado dos pais que você, embora inocente, deva sofrer. Ou Shakespeare, O Mercador de Veneza, aquela famosa linha onde ele diz que o pecado dos pais deve ser colocado sobre os filhos. Todos recebem isso e percebem isso. Então eles vêm ao mundo pecaminosos, eles vêm para um mundo que é definido pelos pecados das gerações anteriores. E eles terão que navegar por isso. No capítulo de Deuteronômio 5, lemos o versículo 9. Bem, vamos voltar ao versículo 6. Eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito, como Deus está dizendo aos filhos de Israel, quando eles estão prontos para entrar na terra prometida, depois de vagar por 40 anos. E ele diz que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti um ídolo ou qualquer semelhança que há em cima no céu, nem na terra embaixo. Até a terra não adorarás, nem servirás ele, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus ciumento que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me odeiam. Se você me odeia, as gerações subsequentes são afetadas por esse ódio. O versículo 10 diz: mostrando a bondade amorosa para os milhares, para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. A esperança, se você amar a Deus e guardar seus mandamentos, a esperança em sobreviver tanto à sua própria queda quanto ao tipo de corrupção em que uma criança nasce. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora e vá para o capítulo 6 de Deuteronômio. Eu quero dar a você uma imagem que eu acho muito instrutiva e fundamental enquanto falamos sobre os filhos de Israel no livro de Deuteronômio. Estão prestes a entrar na Terra Prometida. Era uma Terra Prometida, mas era uma terra pagã. Não havia influência alguma naquela terra quando se tratava do Deus verdadeiro e vivo. E o povo de Israel havia sido levado cativo séculos antes. Eles agora haviam chegado de volta à terra e era ocupada, a terra de Canaã, por infinitos tribos de idólatras. Era o pior tipo de paganismo. Imoral, blasfemo, paganismo, blasfemo, totalmente dominada por Satanás. E ao chegar os filhos de Israel, são instruídos a respeito de algumas coisas. Se você olhar em Deuteronômio 6 e ver como começa esse capítulo, esse é o mandamento, os estatutos, o julgamento do Senhor seu Deus me ordenou para ensiná-lo que você pode fazer nessa terra enquanto você está indo para possuí-la. Para que observe isso, seu filho e seu neto podem temer o Senhor seu Deus. Você tem uma responsabilidade para com seus filhos e seus netos. E o que você quer ensiná-los a guardar, para temer ao Senhor seu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, eu te ordeno todos os dias da sua vida, e que seus dias sejam prolongados.
submissão, a obediência, a adoração, de amor, temor de Deus. Versículo 3. Ó Israel, você deve ouvir e ter cuidado para que tudo vá bem com você e que você possa se multiplicar grandemente, assim como o Senhor, seu Deus e Pai, prometeu uma terra que mana leite e mel. Faça o que eu acabei de te dizer. Faça tudo que o Senhor te manda fazer. Tema-o. Obedeça ao Senhor por toda a sua vida, para que você possa passar para seus filhos e netos, para que você possa desfrutar da bênção completa da terra do leite e do mel. Verso 4, o famoso Shema de Israel. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus. Observe que porque você está indo para o paganismo com muitos deuses, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é único. E você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se queres prosperar na terra, se queres passar a justiça à próxima geração e à próxima geração, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a sua alma e com todas as suas forças. E isso aparece em obediência. No versículo 6, o que estou mandando, você estará em seu coração. Começa no coração com um Deus amoroso. Então no versículo 7, você deve ensinar seus filhos, diligentemente a seus filhos, e deve falar deles quando você se senta em sua casa, e quando caminha pelo caminho, e quando se deita, e quando se levanta. Em outras palavras, tema constantemente a vida e converse dentro da sua casa, fora da sua casa, o tempo todo, do amanhecer ao anoitecer, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você fala sobre isso quando se senta em casa, quando sai e quando caminha pelo caminho, quando você volta e está pronto para deitar à noite, e quando se levanta de manhã e quando conversa. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma palavra, é sobre a lei de Deus. A lei de Deus, abrangendo amar a Deus e obedecer a Deus. No versículo 8, ele diz que você deve amarrá-lo como um sinal em sua mão e na sua testa. A ideia aqui é que suas mãos devem operar em resposta à lei de Deus. Sua mente deveria estar se concentrando o tempo todo em Deus e em sua lei. Isso é algo que foi distorcido pelos rabinos que decidiram que o que isso significava era você pegar uma caixinha e colocar em sua mão, e ela tem um chamá, dentro de outra caixa na sua cabeça com o chamá escrito, e enfiado na caixinha, e eles andavam por aí com o que chamavam de filactérios. Essa não é a ideia aqui. Deus não quer que você use uma caixa na sua cabeça e uma caixa no seu braço. Ele quer que suas mãos reflitam o seu amor por Ele e a sua obediência. Ele quer que a sua mente reflita o seu amor e obediência. Então, no versículo 9, escreva isso nas ombreiras da sua casa, em seus portões. Então, se você estiver saindo ou entrando, a palavra de Deus é tudo de novo. Se você for a uma casa judaica ainda hoje, você encontrará Deuteronômio 6, 4, 6, enrolado em um pequeno pergaminho, preso em uma caixinha presa nas ombreiras de cada casa judaica ortodoxa. Não tem sentido fazer algum tipo de objeto quando está falando sobre coração. Em outras palavras, seu amor por Deus deve controlá-lo o tempo todo, em todos os lugares. No que você pensa, no que você diz e no que você faz. Então, no versículo 10, então acontecerá quando o Senhor, seu Deus, traz você para a terra e jurou os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, dar-lhe grandes e esplêndidas cidades. Você construiu a casa cheia de todas as coisas que você não encheu, e cisteiras cavadas que você não cavou, vinhas e oliveiras que você não plantou, e você come e está satisfeito. Ou seja, a terra está pronta para você. Você vai entrar e nós vamos agir
contra os pagãos. O julgamento está indo para vir sobre eles e você vai entrar e pegar o que eles prepararam. Mas o versículo 12 diz: observe, quando tudo estiver lá para você, não se esqueça de que o Senhor tirou da terra do Egito para fora da escravidão. Temerás somente o Senhor teu Deus, o adorarás e jurarás por seu nome, e não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses do povo que te cerca, porque o Senhor teu Deus, no meio de ti, é um Deus ciumento. Caso contrário, a ira do Senhor, teu Deus, se acenderá contra ti, e ele te varrerá da face da terra. Deus é um Deus ciumento. O quarto capítulo de Deuteronômio, no versículo 24, que o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Deus ciumento, quando você se tornar pai de filhos e filhos de filhos e permanecer muito tempo na terra e agir corruptamente e fazer um ídolo na forma de qualquer coisa e fazer o que é mal no Filho do Senhor, seu Deus, para provocá-lo para a ira, eu chamo o céu e a terra para testemunhar contra você hoje. E você certamente perecerá rapidamente na terra onde você está passando para o Jordão e possuirá, e você não viverá por muito tempo nela, mas será totalmente destruído. O Senhor vai espalhar você entre os povos e vocês serão inúmeros entre as nações para o Senhor os conduzir. Para lá servirão a Deus, obra das mãos dos homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarão o Senhor, vosso Deus. Você vai encontrá-lo, se você procurá-lo com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nós os avisaremos. Nós os avisamos. Eu sou um Deus ciumento. Quando você vai para a terra e começa a produzir filhos e filhos de filhos, e a ter famílias, e você se afasta de mim, e vocês se voltam para ídolos, eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com vocês. Vamos para o livro dos Juízes. Porque o livro dos Juízes nos dá uma visão sobre o que aquela primeira geração fez quando eles entraram na terra. Juízes capítulo 2, versículo 6. Agora, seu líder é Josué. E quando Josué dispensou o povo, os filhos de Israel foram cada um para sua herança e possuir a terra. Então eles foram até a terra, foram avisados para passar a justiça para seus filhos e filhos dos filhos, a amar a Deus com todo o seu coração e alma e mente, para obedecê-lo. Então observe no versículo 7 que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que sobreviveram com Josué, que tinham visto toda a grande obra do Senhor e que ele havia feito por Israel. Aquela primeira geração que tinha visto os milagres do Êxodo e a peregrinação no deserto, e como Deus providenciou comida e proteção, e como Deus permitiu que eles entrassem a Canaã, e como Deus fez os muros de Jericó caírem, e eles tinham visto tudo isso, e aquela geração era fiel. Eles serviram ao Senhor todos os dias de Josué, e mesmo depois de sua morte, todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, aquela primeira geração foi fiel. Então o versículo 8 diz: Josué, o filho de Nun, o servo do Senhor, morreu com 110 anos. Eles o sepultaram no território de sua herança, em Tinatás, e na região montanosa de Efraim, ao norte do Monte Gesh. Toda aquela geração também foi reunida a seus pais e surgiu outra geração. Aqui está, a próxima. Depois daqueles dias que não conheciam o Senhor, ou ainda o trabalho que ele havia feito para Israel. Que desastre! Não passar tudo para a próxima geração. Que desastre! É uma falha enorme. Então, no versículo 11, os filhos de Israel fizeram mal diante do Senhor e serviram a Baals
E eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais. Verso 13. Eles abandonaram o Senhor e serviram a Baal e os Astarotes. Uma falha incrível dos pais, uma falha massiva, uma falha grave. O povo original naquela primeira geração foram testemunhas oculares do êxodo e dos milagres subsequentes no deserto do Senhor. E eles falharam em ensinar os seus filhos. Resultados previsíveis estão nos versículos 11 a 13. O mal fez o mal e serviu os Baals e abandonou o Senhor. Seguiu outros deuses, prostou-se diante deles, provocou a ira do Senhor. Esta é a maior falha, é uma falha monumental que uma geração pode cometer. Baal e Astarote. Baal era chamado de Senhor do Céu, supostamente o filho de um Deus chamado El. Ele era o Deus da chuva, ele era o Deus da tempestade, e era identificado como Senhor possuidor. Ele era adorado pelo caminho com sacrifício de animais, ele era adorado com certos rituais, ele era adorado com danças obscenas. Ele era, como todas as divindades, aparentemente adorado com prostitutas sagradas, homens e mulheres. E supostamente Astarote, sua irmã, esposa, era a deusa do sexo e a deusa da guerra. Uma prostituta chamada Virgem, sagrada. É onde eles terminaram. É onde uma geração terminou. No versículo 14, a ira do Senhor ardeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos saqueadores, que os saquearam, e o vendeu nas mãos de seus inimigos ao seu redor, para que não pudessem mais resistir a seus inimigos. Onde quer que eles foram, a mão do Senhor estava contra eles, para o mal, como o Senhor havia falado, como o Senhor havia jurado, e eles de modo ficaram severamente angustiados. Juízes. Deus, quando uma geração falha em sua responsabilidade de passar a justiça para os próximos, para os seus filhos. Versículo 16 e 17 dizem: Deus levantou juízes. Não era monarquia, eles não eram governantes nacionais, eram simplesmente libertadores que tinham pontos diferentes. Deus levantou para proteger o povo de Israel do esquecimento completo. O Senhor levantou juízes que os livraram das mãos daqueles que saquearam. Eles ainda não ouviram seus juízes, se prostituíram contra os deuses e se curvaram a eles, se desviaram rapidamente do caminho em que seus pais andaram, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como seus pais ordenaram. Uma geração. Uma geração. Por 300 anos, os juízes julgaram. Por 300 anos ou mais, Deus levantou juízes para protegê-los. O fim da história dos juízes é basicamente narrado no versículo final, do capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Todo mundo fez o que era certo aos seus próprios olhos. Uma geração. Então, 300 anos depois, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, a iniquidade aumentou e acabou com aquela perversidade desenfreada que é definida como todo mundo fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Lá atrás, em Deuteronômio 12, no versículo 8, Deus disse, eu estou citando esse versículo, você não fará nada
o que está fazendo aqui hoje. Todo homem fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Eles estavam fazendo isso no capítulo 12 de Deuteronômio, está registrado. E por 300 anos eles continuaram fazendo isso até que fosse a realidade definitiva daquela geração. Abandonando o verdadeiro Deus, abandonando a responsabilidade de passar a verdade sobre o verdadeiro Deus para a próxima geração. Falem criar filhos para emprestar a linguagem do Novo Testamento na educação e a admoestação do Senhor no temor de Deus. É um desastre multigeracional aqui, que convida não apenas a dificuldade do fato de que todos os que nascem nele são pecadores, mas todos os que nascem nele nascem basicamente em uma cultura corrupta, pecaminosa, que foi produzida em várias gerações. Que é ruim o suficiente. É difícil o suficiente. E convida ao julgamento divino. Mas eu quero acrescentar algo. Não apenas todas aquelas crianças nasceram como pecadoras e nasceram na idolatria. Nascidas em gerações que não conheciam a Deus e faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Mas a cultura realmente liguei as crianças. Em Deuteronômio, no capítulo 12, Deuteronômio 12, no versículo 28, tenha cuidado para ouvir todas essas palavras que eu te ordeno, para que tudo esteja bem com você, disse eles. No começo, voltamos ao começo, fomos até o fim, nos juízes onde estava, no início de sua chegada à terra, que eu ordeno para que tudo esteja bem com você e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, depois de você para sempre, pois você estará fazendo o que é bom e correto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, teu Deus, destrua diante de ti as nações que você vai desapropriar e desapossar e habitar em sua terra. Cuidado! Para que não sejas enredado para segui-los depois que eles forem destruídos diante de ti, e que não perguntes por seu Deus, dizendo, como essas nações servem a seus deuses, que eu também te fiz da mesma forma. Você não deve se comportar assim em relação ao Senhor, seu Deus. Por cada ato abominável que o Senhor odeia, eles fizeram por seus deuses, e aqui estão o quão ruim fica. Eles até queimam seus filhos e filhas no fogo para os deuses. O quê? Não basta que a criança seja pecadora. Não basta que a cultura tenha sido basicamente definida por gerações de corrupção e idolatria. Mas eles, na verdade, matam as crianças. Eles as queimam. Cartaz é um dos lugares onde o sacrifício de crianças era feito. Havia deuses representados, feitos de algum tipo de metal. Eles tinham seus braços assim, inclinados para frente, um pouco para baixo. Os bebês vivos eram colocados em seus braços, logo acima do fogo, e quando o fogo eventualmente fez com que o pequeno se enrolasse, ele caiu, os braços do ídolo de bronze, no fogo, como um sacrifício dos pais. Quando os pais ficaram sem filhos, eles comprariam filhos pobres, pegariam seus pais pobres, pagariam por um filho para usar como sacrifício. É isso que os pagãos fazem. No capítulo 18, no versículo 10. Versículo 9. Primeiro, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a imitar as coisas detestáveis dessas nações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Passar pelo fogo. Nunca ofereças os teus filhos como sacrifício no fogo. Triste dizer, quando eles entraram na terra, eles foram desobedientes. E eles ofereceram alguns de seus filhos no fogo.
Uma passagem em Ezequiel, eu acho, que Ezequiel diz muito sobre isso. Isso que é útil, ele está falando com as pessoas. Anos depois de terem estado na terra, e Ezequiel 16, há muitos lugares onde podemos ver isso, mas por causa do tempo, vamos a Ezequiel 16, no versículo 20. Além disso, aqui vem a acusação. Além disso, Deus está falando em todo este capítulo. Além disso, você levou seus filhos e filhas que você me deu. O que? Isso é uma declaração? Você os deu para mim, eles são meus. E você os sacrificou aos ídolos para serem devorados. Se sua prostituição fosse tão pequena, uma questão pequena, você matou os meus filhos. Marque isso aqui. No sentido mais verdadeiro, seus filhos não são seus. De quem eles são? São de Deus. Nascidos para mim. Você matou meus filhos. No versículo 36, assim diz o Senhor Deus, que sua lascívia foi derramada. E novamente, essas idolatrias pagãs foram todas basicamente construídas em torno de cultos sexuais, porque sua lascívia foi derramada e sua nudez descoberta através de sua prostituição com seus amantes e com todos os seus ídolos detestáveis, e por causa do sangue de seus filhos que você deu aos ídolos. Portanto, eis que reunirei todos os seus amantes com quem você teve prazer, todos aqueles a quem você amou e todos a quem você odiou. Os reunirei contra você de todas as direções, exporei a sua nudez, para que eles possam ver toda a sua nudez. Eu te julgarei como as mulheres que cometem adultério. Eu derramam sangue e são julgadas, e trarei sobre você o sangue da ira e do ciúme. Os filhos de Israel fizeram muitas coisas e Deus lhe disse para não fazer. Isso é impensável. É impensável que eles iriam tão longe a ponto de dar seus próprios filhos, oferecer seus próprios filhos no fogo. No capítulo 20 de Ezequiel, novamente, no versículo 30. Assim diz o Senhor Deus, vocês se contaminaram a maneira de seus pais e a se prostituir, suas coisas detestáveis. No versículo 31. Quando você oferecer seus presentes, quando você faz seus filhos passarem pelo fogo, você está se contaminando com todos os seus ídolos até hoje. E devo ser consultado por você, ó casa de Israel, como eu viva, e declara o Senhor Deus, eu não serei questionado por você. Não me peça nada. Nada. Você foi longe demais para pedir algo para mim. No capítulo 23, novamente, versículo 37. Eles cometeram adultério e sangue está em suas mãos. Assim eles cometeram adultério e seus ídolos e até fizeram com que seus filhos, que eles me geraram, passassem pelo fogo para eles como comida. Em outras palavras, eles alimentaram seus filhos aos deuses. Novamente, eles fizeram isso comigo. Versículo 39. Eles mataram seus filhos por seus ídolos. Eles entraram no meu santuário no mesmo dia para profaná-lo. E eis que eles fizeram dentro da minha casa. Eles deixaram de sacrificar seus filhos aos ídolos para aparecer na minha casa. Não, por favor, não vá adorar a Deus no sábado, se você acabou de oferecer seus filhos a um Deus como sacrifício humano na sexta-feira.
abandonando o verdadeiro Deus. E sua adoração e obediência é um desastre multigeracional. Um desastre multigeracional. Um desastre de proporções massivas. Sacrifício de crianças faz parte da história religiosa. Todos os tipos de evidências foram obtidas por arqueólogos. Mas agora, saiba que os astecas sacrificavam seus filhos todos os dias. Os incas faziam isso regularmente. Os maias faziam e acreditavam que as crianças existia algum tipo de forma de ressuscitá-las. Sacrifício infantil em massa ocorre no norte do Peru, com uma tribo chamada Moquei. Um dos deuses andinos era o Caqui. Em sua homenagem, crianças foram oferecidas. Os fenícios, na costa da terra de Israel, ofereceram sacrifício humano. Eu os mencionei anteriormente, os cartagineses. Eles sabem sobre esses ídolos porque encontraram evidências deles, onde a criança foi colocada em um lugar para deslizar para o fogo. Plutarco, escrevendo sobre sacrifício de crianças, e Cartago também disse que era comum comprar crianças dos pobres e cortar suas gargantas antes de jogá-las no fogo. Você pode se surpreender a saber que os documentos do Alcorão, que os árabes estavam envolvidos em sacrifício humano de crianças. Para Deus, para Allah. Todos os tipos de evidência disso na Europa pré-moderna, particularmente na África do Sul, em Uganda. Há evidências de canibalismo infantil na história da humanidade. Essa é a razão de desmembramento de neném. Desmembram crianças em parte. Descoberto e narrado em um vídeo. Em vez de indiciar a paternidade planejada por vender partes de bebês abortados. O homem que gravou o vídeo foi indiciado por 9 acusações. Este é um lugar muito perigoso para as crianças. Você tem cerca de 50% de chance de sobreviver ao útero. Não há como escapar do julgamento. A guerra de Satanás começa no ventre e nunca cessa. Levadas a todos os meios possíveis para destruir nossas crianças. Lares desfeitos, pais pecadores, em todas as formas eletrônicas de mídia, sistema educacional, está em toda parte. A guerra de Satanás contra as crianças, a propósito, é uma guerra contra Deus, porque as crianças pertencem a Deus. Eu quero mostrar a você isso. Então vamos terminar olhando para Marcos no capítulo 10. Marcos no capítulo 10. Eu acho que é seguro dizer que os fariseus não tinham interesse em crianças. Aparentemente, a teologia de suas obras, de seus trabalhos, basicamente excluía as crianças, pois não podiam fazer boas obras. Então eles foram ignorados. Mas no versículo 13 de Marcos 10, este também é o mesmo relato de Mateus e Lucas. Eles estavam trazendo crianças para ele, o povo,
para que ele pudesse tocá-las. Mas os discípulos o repreenderam. Mas quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e disse a eles: permita que as crianças venham até mim. Não os impeçam, pois o reino de Deus pertence a tais como estes. Oh, que declaração! Em verdade eu te digo, a você, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus de jeito nenhum. E ele os pegou em seus braços e começou a abençoá-los, impondo suas mãos sobre eles. Deles são o reino de Deus. Deles pertencem, as crianças pertencem ao reino de Deus. E então o rei os pegou e os abençoou. Assim como em Ezequiel, estes são os meus filhos. Vamos para Salmo 127. Apenas algumas passagens são realmente importantes para que você saiba mais. Salmo 127. Versículo 3. Uma declaração não qualificada. Eis que os filhos são presente do Senhor. Os filhos são presente do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da juventude. Qual abençoado é o homem cuja aljava está cheia deles. Eles não terão vergonha quando falarem com seus inimigos do portão. Falaremos mais sobre isso nas semanas subsequentes. Mas eu só quero você observar o versículo 3. Filhos são um presente do Senhor. Olha o Salmo 139. Ó Senhor, você me sonda e me conhece. Tu sabe quando me assento e quando me levanto. Tu entende o meu pensamento. De longe, o Senhor examina meu caminho. Onde estou deitado, intimamente familiarizado com todos os meus caminhos. O Senhor sabe tudo sobre mim. Tudo sobre mim. Como assim? Desça até o versículo 13. O Senhor formou o meu interior. O Senhor me teceu no ventre de minha mãe. A ti te darei graça e estou com medo. E maravilhosamente, feito maravilhosamente, são só as obras de sua mão. Sabe disso muito bem. Minhas estruturas não estavam escondidas de ti quando fui feito em segredo, habilmente forjado nas profundezas da terra. Seus olhos viram minha substância informe. Quando eu era apenas um zigoto. Em seu livro estava tudo escrito, os dias que me foram ordenados. Quando ainda não havia um deles, quão preciosos também são teus pensamentos para mim, ó Deus. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu pertenço a ti. Salmo 22, 9. Davi diz: a Deus, tu me geraste desde o ventre da minha mãe. O Senhor me trouxe desde o ventre da minha mãe. Volte para Gênesis. E não literalmente apenas pensando em sua mente. Volte. Você não tem tempo para isso. Desde Gênesis 4:1, sempre que a mulher concebeu uma criança, isso foi visto como um ato de Deus. Veja no capítulo 17, no versículo 20, uma criança nascida de um incrédulo, de Ismael. É um presente do Senhor. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa, e o Senhor permitiu que ela concebesse um filho. Para Samuel 1, 19 e 20, Ana concebeu um filho do Senhor. Desde Gênesis, os filhos são do Senhor. Os fariseus não tinham nenhum interesse nas crianças. Seu sistema era legalista, sexista. Mas Jesus, aparentemente, tinha. E não era incomum para eles ter pais vindo a ele. No capítulo 9, lá são algumas referências a crianças. Ele pegou uma criança em seus braços, falou sobre receber.
uma criança. Aqui alguns pais trazem seus filhos. Eles só querem que Jesus os toque. Ele curou a propósito com o toque. Então eles sabiam que tinha poder, mas os discípulos o repreenderam. No judaísmo, as crianças eram comumente trazidas para uma bênção especial às vésperas do dia da expiação. Os judeus sempre valorizaram a bênção de um pai, a bênção de um profeta, a bênção de um rabino. O Talmud diz que eles traziam crianças à sinagoga para o mesmo propósito, como o pai impõe as mãos sobre a cabeça de seu filho. Ele o levou aos anciãos para que os anciãos pusessem as mãos sobre sua cabecinha e um por um ele pedia aos anciãos da sinagoga que o abençoasse a criança e ore para que a criança cresça aqui. E aqui está a citação de alguma de sua literatura. Ele cresceria famoso na lei, fiel no casamento e abundante em boas obras. Famoso na lei, fiel no casamento e abundante em boas obras. Para que as pessoas fossem usadas a isso. Mas os discípulos os repreenderam pelo fato de serem crianças muito pequenas. Enquanto Mateus e Marcos usam o termo geracional ou geral, paideia, que significa uma criança, Lucas usa brephstos, que significa um bebê. Então, eles estavam trazendo crianças para ele, e isso iria incluir um menor dos filhos, uma criança muito pequena. E sabemos que eles são pequenos porque o versículo 16 diz que ele os pegou em seus braços. Os pais queriam que Jesus os tocasse. Um toque abençoador, um toque de bênção, um toque de oração. Lhe deu alguma esperança de que este homem de Deus, esse profeta, obviamente poderoso de Deus, tocou seus filhos. Talvez ele os abençoasse com a vida eterna. Com a vida eterna final. Mas os discípulos os repreenderam. Epitomate é o verbo censurar. Repreender, literalmente. Usado para punição. Eles explodiram contra esses pais. Eles os repreenderam fortemente. Verso 14, Jesus viu isso e ele explodiu de volta. Ele estava com raiva. Eles estavam errados e ele estava com raiva. Você tem que entender que isso não era um problema menor. Ele estava com raiva da sua indiferença para com as crianças. E ele disse a eles: permita que as crianças venham a mim, não as impeça, pois o reino de Deus pertence a essas crianças. Aqui é como uma criança. Isso é uma declaração incrível. O reino de Deus pertence a tais como estes, a quem se parece uma criança. Ele não diz que o reino de Deus pertence a estes. Como se essas crianças fossem crianças eleitas. Ele diz que o reino de Deus pertence a tais semelhantes a estes. A esta categoria de seres humanos. De humanos. A essa classe de seres humanos. A esse tipo, Mateus diz que o reino dos céus pertence a esses. Eles são deuses. Ele os chama de meus filhos, em Ezequiel. A propósito, nada é dito sobre a fé dos pais. Nada é dito sobre uma aliança, um batismo, uma circuncisão, um direito, um ritual. Se alguma vez houvesse um comentário sobre o batismo infantil, este teria sido dito. Jesus não diz absolutamente nada. O reino dos céus pertence a este. O quê? Sim. Crianças, antes de atingir a idade em que podem acreditar ou rejeitar, pertencem a Deus. Isso significa que quando seus pequeninos chegarem, você os administrará por Deus. Eles são pecadores, é claro. Salmo 51:5. Eis que nasci em iniquidade, e o pecado da minha mãe me concedeu em pecado. Salmo 58:3. Os ímpios são separados desde o ventre. É claro.
A pecaminosidade não é a condição que vem sobre as pessoas. Mais tarde, algumas pessoas tentam ensinar que todos nós nascemos neutros e somos pecadores porque escolhemos esses pecadores. Não, isso está errado. Isso é um erro absurdo, visto que significa que ninguém nunca escolheu não ser. Sabemos que eles são pecadores, porque é evidente o fato que eles morrem. Todos eles morrem eventualmente. Alguns morrem na infância, alguns morrem no útero, alguns morrem no próprio ato do nascimento. Mas antes de atingirem a idade em que podem entender sua pecaminosidade e o Evangelho, eles pertencem a Deus. E o que isso significa é que quando eles morrem, Ele os reúne para si e eles fazem uma festa no céu. Eles fazem parte do seu reino, do reino de Deus. Eu vou te dizer, esta geração de pessoas, os líderes, as pessoas imorais que estão engajadas neste ataque massivo contra as nossas crianças, vão ter que responder a Deus. E esse dia vai chegar. Mas e quanto a nós? Vamos ter que responder a Ele também, pelos pequeninos que Ele nos dá. Quando chegam, são dele. E nosso compromisso de vida é garantir que à medida que crescem e os influenciamos, eles cheguem à fé em Cristo, ok? Isso é criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Tem umas 4 páginas e são as melhores coisas. O que eu posso dizer? Isso significa que você voltará em seguida, semana que vem, porque tudo bem, vamos buscá-lo aqui, vamos continuar essa série, vamos orar. Nós abraçamos essa responsabilidade, Senhor, esse dever, esse privilégio e essa oportunidade de criar esses pequeninos preciosos que o Senhor nos deu. Oramos pela vida deles. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a concentrar toda a sua vida. O Senhor passa a justiça para nossos pequeninos, crianças que pertencem ao Senhor. Eles são seus, nossos filhos são seus. Você os colocou em nossas mãos para serem criados na doutrina e admoestação do Senhor, que as Escrituras dizem, que pensamos em todas as crianças que estão aqui, nestas famílias, reunidas hoje, e provavelmente milhares delas em todo este campus, e mais esta noite, o Senhor dê sabedoria a seus pais, que toda esta igreja os abrace e os ame e mostre a eles o que é para amar o Senhor. Criar uma geração que não faz o que é certo aos seus próprios olhos, mas que faz o que é certo aos seus olhos, aos olhos do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.